Olá, tudo bem? Eu acho que você ainda não me conhece, mas se você não me conhece, hoje você vai me conhecer. Eu me chamo Andressa Viana. Eu tenho agora um podcast oficial das Marias que Recomeçam. Eu tenho uma mentoria só para mulheres que tem ajudado milhares de mulheres a terem autoestima, confiança, independência financeira. Elas estão aprendendo a ter amor próprio e estão também sendo ensinadas por mim e pela minha metodologia das Marias que Recomeçam a terem uma vida mais tranquila, independente do que o outro pensa. E esse podcast, ele foi feito com muito carinho para você, mulher. Sim, você que é mãe solo como eu, empreendedora, dona de casa, você, mulher, que também não quer ter filho, quer ter carreira, tá certa? Você tem que realmente pensar nisso. Esse podcast, ele tá sendo feito de uma forma maravilhosa para que vocês consigam ter uma independência financeira e uma independência psicológica também. O tema de hoje vai ser muito interessante. Significa amor próprio. Como eu vou conquistar se eu preciso sempre da aprovação de alguém? Já ouviu falar sobre isso? O que significa o amor próprio? O que você acha? Bom, eu vou contar um pouquinho da minha experiência e como que eu consegui desenvolver essa metodologia das Marias. Quando eu me separei, em 2022, eu estava com um bebezinho. E eu já tinha um filho de um antigo relacionamento e eu me vi sozinha. Eu me vi desesperada e triste e acima do peso. E eu pensei, e agora? O que eu faço da minha vida? Assim como muitas de vocês, mulheres, pensam, e agora? Como eu vou recomeçar? Depois de um término de um relacionamento, filhos pequenos, carreira, o que eu vou fazer da minha vida? Eu desenvolvi a metodologia das Marias que Recomeçam mediante a mulheres como eu e como você. Mulheres que precisam recomeçar todos os dias das feridas que causadas por outras pessoas. E eu não digo só de relacionamento. Família, amizade, trabalho, exaustão física, mental e até espiritual. O que eu quero dizer para vocês nesse podcast é que todas nós merecemos ter um amor, ter uma carreira, ter um futuro, ter criação maravilhosa de filhos, mas que para isso depende mais da nossa garra, da nossa determinação e também depende da nossa força de vontade. Isso mesmo. Ao invés de a gente ficar se lamentando por um término ruim, ao invés de a gente ficar triste, ao invés de a gente ficar na rede social falando mal do ex, falando mal da vida, falando mal dos filhos, a gente precisa focar na nossa vida. E para isso eu desenvolvi essa metodologia e o meu podcast. Eu trabalho hoje também com a Viana Assessoria Empresarial, que é uma empresa que é voltada para empreendedores que são daqui do Guarujá. Eu também tenho a Mentoria das Mulheres, que também ajuda as mulheres a ter esse desenvolvimento. Então você mulher, você que é boleira, você que é manicure, você que é pedicure, você gostaria de ter uma empresa e não sabe como? Entra na Metodologia das Marias, me procura, me siga no Instagram, inscreva-se no meu canal e eu vou te ensinar como você ter uma empresa, um empreendimento, como você ter a sua independência financeira, independente de você estar casada ou não. Acredito que você precisa de uma mentoria para que não só você fique dependente emocionalmente de alguém, mas também você precisa ter uma mentalidade de prosperidade. Porque muitas vezes as pessoas acham que o mundo só oferece o homem provedor. Mas não é assim que funciona a mulher. Você pode ter um homem provedor, sim, por que não? Mas você também precisa ter a sua independência financeira e a sua independência psicológica, mental e social e espiritual de qualquer pessoa. E para isso, eu tive essa brilhante ideia de abrir esse espaço, fazer esse canal, montar esse podcast pensando em você. Talvez a sua amiga já tenha falado inúmeras vezes, olha, acorda pra vida, abre o CNPJ, você trabalha tão bem e você, ai não, como que eu faço? Agora você tem a mim. Você pode me procurar, tirar suas dúvidas, as suas orientações. De repente, você tá no momento da sua vida, um término de relacionamento, você tá vendo seu ex com outra pessoa, se perguntando, nossa, por que eu não consigo? Por que minha vida não anda? Meu amor, vem cá. Eu vou te ensinar a você ter a sua independência financeira juntamente com seu amor próprio e você vai se tornar uma mulher
completa, sem precisar da aprovação de ninguém, sem precisar, inclusive, de ficar olhando a vida de quem já saiu da sua vida. Esse podcast vai trazer também convidadas maravilhosas. Uma das convidadas que eu vou trazer e vocês vão amar é a bailarina Aziza Gomes. Sim, é uma bailarina maravilhosa, ela é do Guarujá, ela faz dança do ventre, ela é incrível, ela é uma bailarina profissional, ela dá aulas particulares, ela dá aulas online, ela já dá aulas para pessoas de outros estados, até de outro país, e ela tem uma história de vida maravilhosa. E ela vai mostrar para vocês que é muito importante a gente recomeçar, principalmente em fatos de carreira, após um relacionamento, após críticas. Eu também vou trazer a doutora Daiane Moraes. Doutora Daiane Moraes, ela além de ser minha amiga pessoal, ela é minha advogada civil e ela vai mostrar para você, mulher, você aí mesmo, que acha que terminou, que você não tem que correr atrás dos direitos dos seus filhos, que você não precisa ligar, que você tem que deixar de lado. A doutora Daiane Moraes, ela vai estar aqui te ensinando que buscar orientação jurídica faz parte de você criar os seus filhos com independência. Entre outras e outras empreendedoras aqui do Guarujá também vão passar por esse podcast e vai mostrar para você, mulher, que é possível sim, após um término traumático, após uma perda traumática, após ficar com filhos pequenos em casa, você pode recomeçar. Eu não sou perfeita. Eu sou uma pessoa cheia de erros, cheia de falhas, mas eu tô aqui hoje para inspirar e ajudar mulheres como você, como eu e como todos os convidados que passarem por aqui hoje, para mostrar o quão importante é recomeçar. Por que as Marias que recomeçam? Porque todas nós mulheres deveríamos nos apoiar, nos ajudar a recomeçar. Quando a sua amiga passa por uma dificuldade ou passa por uma desilusão amorosa, qual a primeira coisa que você fala? Eu falei pra você, você não deveria ter feito isso, quem mandou você ser besta? Eu vou escrever um livro sobre isso também. As Marias que recomeçam. Mulher, deixa de ser besta. Sim, vou falar sobre isso lá no outro episódio que vai ser gravado brevemente para vocês. Que eu estou deixando aí no forninho um livro que fala sobre isso. Mas, voltando ao assunto inicial sobre o amor próprio, uma das coisas que eu priorizo hoje é não ficar fixado na opinião de outras pessoas. Sim, mulher, você tem uma grande dificuldade. Você tá sempre focada na opinião das pessoas. Tudo que você faz na sua vida é perguntando qual é a opinião do outro. Essa roupa está boa? Esse cabelo está bom? A minha unha tá bonita? A minha roupa tá bonita? A metodologia das Marias me ensinou que você não precisa da opinião das pessoas. Você apenas precisa da sua própria motivação. Hoje, o amor próprio não me deixa migalhas, não aceito. Não me deixa dúvidas do meu visual, não me deixa dúvidas do meu corte de cabelo, do tipo de unha que eu vou usar, dos meus empreendimentos, do tipo de mãe que eu sou, do tipo de profissional que eu sou. Hoje, o amor próprio me transformou em outra pessoa. Hoje eu não tenho medo. Hoje eu me tornei uma pessoa disciplinada. Hoje eu me tornei uma pessoa focada. E não é só focada em estética, é focada em tudo que eu quero levar da minha vida. Eu vou ensinar você, mulher, a ter o foco de estudar, de ter uma carreira. Na criação dos seus filhos, para de se apegar com o que as pessoas acham, com o que as pessoas falam, a forma que as pessoas criam, como as pessoas tratam. Você precisa focar em você. Você precisa focar no seu trabalho como mãe. Mas, Andressa, ele tem pai, o pai não me ajuda. Mas você é a mãe. Você é a mãe. Você precisa ser referência para os seus filhos. Eu tenho 2 filhos. Álvaro Miguel e Matheus Alexandre. Um tem 10 anos e o outro vai fazer 4. Não é fácil para mim. Não é fácil manter uma carreira, estudar, não é fácil atender cliente o dia inteiro, não é fácil trabalhar com marketing digital, não é fácil ajudar outras empresas na divulgação. Muitas vezes a gente
criticada até por falhar algumas vezes, é natural. Eu falho sempre, às vezes o cliente me manda mensagem de manhã, eu vou responder à noite, porque naquele período eu estava cuidando do meu filho, levando para a escola, buscando na escola, levando para o skate, levando para capoeira, levando no médico. Eu sei o que você passa, eu sei o que você sente. Antes de chegar aqui hoje, eu recebi um abraço do meu filho de 4 anos, do Matheus. E ele me disse assim: "Mãe, eu te amo muito e eu tenho muito orgulho da senhora". E essa foi a coisa mais linda que eu já escutei na minha vida. Foi o meu filho reconhecer o meu esforço. Eu posso não ser aquela mãe que faço bolo às 3 horas da tarde, mas eu sou aquela mãe que estou presente em todas as festas da escola, em todas as reuniões. Eu faço lição de casa com eles 9 horas da noite, 10 horas da noite. Eu sou aquela mãe que joga bola, empino pipa, porque eu decidi não ser CLT mais, porque eu disse que eu queria ter uma vida de qualidade com os meus filhos. Ah, é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil você encontrar um companheiro que te entenda que você precisa trabalhar, estudar e criar seus filhos. Mas também não é fácil você abandonar os seus filhos porque você quer ter um companheiro na sua vida. Mas também não é fácil ter uma carreira, criar filhos, atender clientes. Mas desde que eu consegui conciliar a minha vida com propósito e eu consegui conciliar a minha mentalidade, o meu amor próprio e consegui ter hoje essa autonomia sobre a minha vida, eu consegui entender que toda mulher pode recomeçar, que toda mulher pode crescer, que toda mulher pode sim ser uma grande heroína, que toda mulher pode sim ser amada e amar. Sim, todas nós temos a vontade de recomeçar a vida, mas que todas nós temos que ter principalmente o nosso foco, o nosso amor próprio. Nós temos que ter o entendimento que a nossa vida não para porque a gente teve filho, ou porque nós queremos ter carreira, ou porque nós temos planejamentos e propósitos. A nossa vida não para quando a gente decide não trabalhar mais e criar os filhos em casa, a nossa vida não para. Mas a gente precisa entender que a nossa vida precisa ter propósito, ela precisa ter foco, ela precisa ter uma definição. E que definição é essa? O que você hoje desejaria fazer? Por exemplo, você, mulher, que está aí do outro lado. Ah, eu tenho um método de ir para academia todos os dias, porque se eu não for para academia, eu vou pirar, eu vou surtar, eu vou bater nos meus filhos. Ótimo, siga esse método. Tenha esse empenho por você. Lute por isso que você acredita. Hoje eu luto pelo que eu acredito, pelos recomeços que a vida tem me dado. Não tenho uma vida fácil, não é tudo mil maravilhas. Já cometi muitos erros, dos quais eu me arrependo muito. Já cometi falhas de gritar com meu filho. É natural, viu, gente? Gritar com o filho é muito natural. Não pensa que, é tudo muito lindo, a maternidade é maravilhosa. Inclusive, eu vou trazer muitas pessoas aqui para falar sobre isso também. A maternidade real. Você ser CLT ou você ser PJ, independente disso, você ser mãe, você ser mulher, você lembrar que você tem que se arrumar, você lembrar que você tem que cuidar de você, cuidar do seu eu, cuidar da sua saúde, você lembrar que você precisa ser amada, mas você também precisa se amar, você também precisa se ajudar, você também precisa se cuidar. E que cuidados são esses? O amor próprio não é só você ir para uma academia e emagrecer 20 quilos. O amor próprio, ele vai desde a sua mentalidade. Desde você não esperar que o outro vai te aprovar. Desde o momento que você aceita que você vai ser aquela mulher, que você vai viver para você. Desde o momento que você coloca uma roupa e você não se importa com o que as pessoas vão pensar. Desde o momento que você corta um cabelo e você não se importa com a opinião. Então, isso é ter amor próprio. E esse podcast, ele vai ensinar muitas mulheres a isso. O meu objetivo não é ser melhor do que ninguém, não é contar historinhas firulas, é mostrar a realidade. É unir as mulheres, porque hoje em dia a maioria das mulheres são desunidas. A maioria das mulheres se criticam, não se ajudam.
A maioria das mulheres quer competir entre elas, quem é melhor mãe, quem é a melhor esposa, quem tem o melhor marido, quem tem o melhor carro, quem tem o melhor filho. O objetivo desse podcast é fazer você, mulher, entender que você pode ser tudo o que você quiser, sem depender da aprovação, sem depender da opinião. E que você não precisa ser perfeita, mas você precisa ter autodomínio sobre a sua vida. Que você precisa entender que a sua vida diz respeito a você. E que você precisa entender que o amor que você procura nos outros muitas vezes está dentro de você. E o amor próprio, ele é isso. O amor próprio, ele te ensina que você precisa amar a si mesmo antes de dedicar-se ao outro. E outra coisa também muito importante, hein, mulher? O amor próprio, ele vai te ensinar que você não precisa ter dependência emocional por ninguém, viu? Essa dependência emocional, ela te deixa carente. Então, qualquer migalha que você recebe, qualquer afeto, qualquer pequena demonstração de interesse já caracteriza que a pessoa já está completamente apaixonada por você, que a pessoa vai fazer planos com você, e muitas vezes você cai em armadilhas que vão te deixar bem pior. Então, esse objetivo que eu tenho é de não julgar os homens. Calma, homens, não precisam me bater. Eu não vim aqui para ser a mulher que vai tirar outras mulheres do foco de terem relacionamentos. Pelo contrário, eu estou aqui para ensinar as mulheres que elas podem ter um bom relacionamento, que elas podem ser empoderadas, que elas podem ter carreira, que elas podem ter profissão, que elas podem criar os filhos e também que elas podem permitir que os homens, né, sejam homens. Por que não? O que nós precisamos entender é que ser empoderada, ter a sua própria fonte de renda, né, não significa que você precisa, né, pisotear os homens, não é esse o foco do podcast. O foco do podcast é ajudar as mulheres a terem autoestima, uma mentalidade, um posicionamento, uma independência e prosperidade. Eu hoje atuo na área contábil, né? E logicamente que essa área não é uma área muito fácil, né? Inclusive eu tenho clientes maravilhosas que vão fazer parte do podcast também. Vão aqui contar a sua história, vão mostrar como é ser empreendedora no Guarujá, vão ensinar mulheres a como ter um empreendimento, vão mostrar a dificuldade de ter filhos pequenos e ter um empreendimento. Então eu tô aqui só para ser a porta-voz de muitas mulheres que não têm essa coragem. Eu tô aqui para mostrar para você, mulher, que você tem que ter essa coragem dentro de você. E se um relacionamento ele não deu certo, que você tenha a mentalidade de seguir em paz, que você tenha a mentalidade de correr atrás daquilo que vai fazer sentido para sua vida. Você não pode ficar focada no que já foi. Você tem que focar naquilo que vai vir. E o que pode vir? A sua mentalidade é quem vai dizer. Ah, eu tenho a mentalidade de fazer uma faculdade já que eu fui casada há 20 anos, eu nunca estudei. Faça uma faculdade, estude, se dedique, abra um negócio. Se você quer ser CLT, seja a melhor CLT possível. Trabalha no ramo comercial, faça cursos, se aprimorize, tente subir de carreira, de cargo. Faça isso por você. Faça isso pelos seus filhos. O foco nunca tem que ser um relacionamento, mas sim a sua independência, a sua prosperidade, os seus objetivos, os seus caminhos, a sua carreira, o seu dinheiro. Isso deve ser o foco da sua vida. A sua espiritualidade. Porque sem isso, mulher, você fica vulnerável. E, infelizmente, mulheres vulneráveis acabam se tornando fracas. E quando você está fraca, vulnerável, o mundo parece que está contra você. E aí entra a parte sentimental que você não consegue crescer, você não consegue sair do lugar. E você fica triste, amargurada e acha que o mundo inteiro está contra você, só que na verdade é a sua mente que está contra você. Então eu quero te dizer hoje, minha querida, ou minhas queridas, que vocês podem ter uma vida diferente do que vocês vivem hoje. É só vocês mudarem o foco e a mentalidade de vocês. E eu tô aqui para ajudar, por que não? Eu sou uma pessoa que eu já tive inúmeros erros, inúmeras falhas, inúmeros arrependimentos. Já tive envolvimentos com pessoas que eu achei que ia ser para sempre e não foi.
Já tive problemas as quais eu achei que eu nunca ia me perdoar por ter feito algo de errado. Todas nós falhamos. Já tive perdões que eu gostaria de pedir pessoalmente, mas não tenho coragem. Então, por isso que o podcast tem esse foco do As Marias que Recomeçam, porque a vida, todos os dias, é um recomeço. Todo tempo nós temos a oportunidade de recomeçar. Então, eu quero que vocês pensem com carinho. Eu quero que vocês analisem com carinho a vida de vocês hoje. Tudo que vocês já passaram, tudo que vocês já vivenciaram, todas as cicatrizes que vocês têm, tudo isso que vocês já passaram na vida de vocês. Será que merece que vocês fiquem ali matutando diariamente ou que vocês se permitam recomeçar? Porque todos os dias nós temos a oportunidade de recomeçar. Todos os dias nós temos a oportunidade de começar um dia novo para que nós tenhamos novas escolhas. Então eu quero que vocês, mulheres, reflitam, mas reflitam de verdade. Que tipo de vida eu quero ter daqui para frente? Será que o meu erro vai continuar matutando na minha mente e eu não vou conseguir mudar de vida hoje? Será que o que eu fiz de errado no passado não vai se acabar e eu vou viver esse tormento pelo resto da minha vida? Será que eu vou ter a chance realmente de recomeçar? Será que eu vou encontrar alguém que me ame ou que me aceite ou que aceite meus filhos, que aceite minha carreira, que aceite meu trabalho? Se você ficar me seguindo sempre, eu vou sempre te dar dicas de que sim, é possível. Eu tenho 36 anos, mãe de 2, empreendedora, muito conhecida por alguns aqui já no Guarujá. Tenho as minhas mentoradas que já fazem essa aula comigo toda semana. É um acompanhamento voltado para ajuda mental, não envolve religiosidade, fiquem tranquilas. Hoje eu sou da igreja, mas há um tempo atrás eu fui umbandista e essa mentalidade que eu tenho hoje foi quando eu era da Umbanda e fui cartomante e muitas mulheres me procuravam, né, para fazer jogos de carta. E eu comecei a entender que muitas vezes as mulheres estão mais preocupadas com o que os outros estão pensando, com o que os homens estão pensando, com o que os homens vão fazer, do que com elas mesmas. E a partir do momento que eu me desliguei da Umbanda, a qual eu sou muito grata por tudo que eu aprendi, mas hoje, né, voltando para o cristianismo, eu entendi que a minha missão não era só fazer leitura de cartas e dizer o que as pessoas deveriam fazer como se fossem robôs. A minha missão é ajudar mulheres a salvar-se delas mesmas, dos demônios que elas carregam dentro delas. Então, o meu objetivo nesse podcast, nesse canal, é mostrar que é possível sim. Mesmo depois de você ter errado, mesmo depois de você ter sofrido, mesmo depois de você ter enfrentado uma doença difícil como eu enfrentei, mesmo você tendo filhos pequenos, mesmo você passando por diversas tormentas, é possível recomeçar. Então, eu encerro hoje e peço para que vocês acompanhem sempre, porque eu vou estar aqui trazendo várias pessoas para poder ensinar vocês a como prosperar, como mudar a mentalidade, como proteger a sua família, como blindar a sua casa, a sua mente, o seu espiritual. Eu vou trazer também uma convidada muito especial também, é uma pastora querida, maravilhosa. Ela vai ser convidada sim para poder ajudar mulheres também a entender o processo espiritual dentro do relacionamento. Então assim, gente, fiquem ligados. Um beijo para todas vocês e se inscrevam no canal e me sigam, viu? Porque eu vou estar aqui, ó, esperando por vocês. Beijo!